Oi, Má! Oiê, tudo bem, Rê? Tudo jóia? Me E fala por que aí? que você tá empacotada hoje. Meu, tá frio. Tá frio. São Paulo, como todo 90% dos paulistas, hoje estou toda coberta de roupas e cheia de papelzinho em volta, porque a gripe tá por aqui. E Renata, como uma bela mineira, né? Tá de regatinha. Morrendo de calor. Muito Vamos bem. A lá. gente estava aqui no back office, é, botando a culpa no meu inferno astral. Mas tá tudo certo. Não, isso só acontece com o vizinho, né, Renata? Só o vizinho que tem culpa do Exatamente. astral. Mas a gente tá hoje para conversar uma coisa com vocês a respeito do tarô e da astrologia. Quando é que a gente procura um? Quando é que a gente procura outro? Mas antes, vou rodar a vinheta, tá, Rê? Vambora pra gente começar. Adoro a nossa musiquinha, porque sempre traz, parece que sim, um ar de magia no ar e um ar de mistério. É E gostoso, hoje né? Eu também dá curto. tá perfeito pra gente falar de tarô e de astrologia. Que hora que a gente procura um, que hora que a gente procura o outro. E esse é o podcast mais informativo e direcionador que você vai ter hoje. Que Começa chique. aí, Má. Conta pra gente, Marcela, que é taróloga, né? Conta pra gente como é que surgiu esse negócio do tarô, né? E por que que tem tanto tabu em cima disso? Então, é uma coisa muito interessante, né, Rê? Porque assim, a gente tem muitos tipos diferentes de decks. A gente vai encontrar baralhos dos mais diversos, com artes das mais diversas, mas eu quero trazer para nossa conversa de hoje o tarô clássico, né? O tarô de 78 lâminas, 78 cartas, 78 arcanos, que são segredos, né? São coisas que a gente precisa desvendar. Sendo que no tarô clássico a gente vai encontrar 22 arcanos maiores e 56 menores. Mas já começa por aí, tem autor que vai dizer que a gente tem, na verdade, 57 arcanos menores e 21 arcanos maiores. Mas o bonito, não vou colocar nomes aqui, ele não fala qual é o arcano que deixa de ser maior e passa a ser menor. E aí a gente também tem uma série de estudos muito profundos sobre o tarô e que vão também fazer jus a esses mitos da sua origem, né? A gente, por exemplo, vai encontrar aqui especulações de que o tarô teve origem muçulmana, lá em 1250, 1500. Outros vão trazer lá para o século XV, do Tarocchio, que vem da Itália, né? Criado na Itália como um jogo profano mesmo. Se a gente for ver, ele tem todas as características, né? As cartas refletem toda a civilização da época. Então você tem o rei, você tem o imperador, você tem o valete, né, o cavaleiro que representa o exército, você tem os arcanos menores que ali vão representar a população de uma forma geral em inúmeras situações tradicionais da época. Então, dizia-se, né, que era um jogo de guerra, como se fosse um jogo de guerra, o war da época, né? Mas também existe um mito de origem muito interessante de que diz que, de que diz não, né? Que diz que o tarô ele foi usado pelos ocultistas da época para guardar ali informações complexas e que não poderiam se perder com o tempo. E a melhor forma da gente guardar uma coisa que vai, vamos dizer assim, não é superar, mas se sustentar diante de tantas mudanças culturais, é esconder isso dentro de algo que é profano. E o profano seria esse jogo de cartas que as pessoas usavam aí na época, né? Então,
teoricamente, ele seria originado nessas sociedades secretas lá, bem antigas, talvez até anterior aí a essa era egípcia, que a gente carrega tantas informações, né? É, e que também é um reflexo dos nossos conflitos e dilemas do nosso subconsciente humano. Então, assim, são origens das mais diversas, especulações, mitos que se confundem aí para trazer pra gente mais mistério, às vezes, né, do que respostas. Você ia comentar alguma coisa sobre isso, Rê? E eu acho mais fantástico dessa parte é que a Marcela falou um pouco da história do tarô e a astrologia passou pelo mesmo momento, e eu vou falar para vocês. Existiu uma época, né, na humanidade em que a gente precisou esconder certas informações. Por isso, fazendo só um adendo um pouquinho no que a Marcela está falando, tanto o tarô como a astrologia fazem parte daquilo que a gente chama de ciências ocultas, ou o ocultismo. Por quê? Porque era perigoso revelar algumas informações naquela época. Éramos muito passíveis de perseguição, né? Então, tem todo um contexto histórico aí para justificar isso. Mas voltando, né? E por que que hoje ainda fica aí um restinho de coisas? Nossa, o tarô me dá certo medo, né? Eu tenho medo de saber algumas coisas, porque por muito tempo isso foi escondido. Então, Marcela, conta pra gente de novo aí, depois dessas cartas, dessas lâminas, né, de esconder informações aí dentro de um jogo, como que se desenvolveu tudo isso? Então, e aí a partir desse reconhecimento do tarô como algo que vem não só como um jogo profano, a gente vai encontrar uma série de grandes ocultistas que estudaram o tarô de uma forma bem profunda. Morreram estudando tarô e assim, eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar os estudos sobre isso, porque se esses caras que basicamente viviam fazendo isso morreram sem esgotar o assunto, imagina nós, né, Renata, que lava, passa, cozinha, trabalha, não vai dar conta. Mas a gente tenta, né? Dentre essas pessoas famosas, a gente vai encontrar o Eliphas Levi, né? O Eliphas Levi, que também correlacionou muito no tarô com a Cabala, e também o russo, que era conhecido como Medes, e que trazia muita informação do tarô, dos arcanos maiores e menores em relação à nossa trilha da vida, né? A nossa iniciação nos saberes ocultos, e aquilo que a gente ia trabalhar nas nossas existências a partir do caminho dos arcanos. E que os arcanos maiores, na verdade, não eram grandes por, por serem mais importantes que os menores, né? Mas eram os mais populares. Inclusive, hoje a gente vê muitos decks de tarô com 22 cartas, e que as pessoas só jogam com os arcanos maiores. E, na verdade, os arcanos menores, eles vão muitas vezes qualificar os arcanos maiores, trazer informação por exemplo, se o tom do arcano maior é um tom positivo, é um tom negativo para aquela pergunta ou para aquela situação que eu estou tentando identificar, né? E aí, por isso que é importante também a gente entender que o tarô, ele não pode ser visto só como um instrumento oracular, né? Mas também como uma ferramenta de estudo. Estudo da nossa vida, estudo da nossa personalidade, estudo dos arquétipos da sociedade, né? É olhar para eles de uma maneira muito mais profunda. É, tem uma frase de Papos, né, que eu queria aproveitar, que também foi um grande estudioso do tarô, que eu queria trazer para ilustrar um pouquinho também essa questão, né? Ele diz assim: basta lembrar a grosso modo o sentido de cada uma das lâminas do tarô para constatar a existência de uma progressão muito bem estabelecida que parte de Deus Espírito Santo para chegar à matéria, passando por numerosas modalidades. Da matéria nasce outra progressão que evolui para o ponto de origem primitivo que ele entende que é Deus, né? Então é como se o tarô também refletisse toda a história mitológica que a gente encontra em várias religiosidades da queda e da ascensão.
da humanidade de uma certa forma, né? Se a gente for abrir os arcanos em ordem, a gente vai ver muito claramente esse processo. Então é uma provocação mesmo para que a gente olhe para o tarô como. E assim, muitos autores brincam, né, com esse anagrama mais como uma rota do que como tarô, né? Usar esse termo, o tarô como um caminho a ser seguido, né? E aí, a gente estava aqui discutindo, eu e a Renata, nos bastidores, que é assim, tá, mas muita coisa que a Renata me traz nas lunações, nas orientações que ela me dá, porque ela é a minha consultora, bate com as coisas que eu tiro pra mim no tarô. Eu não gosto particularmente de tirar cartas pra mim mesma, né? Por isso que em muitas situações eu consulto a Renata. E porque eu tenho medo de trazer um viés dos meus desejos sobre aquilo que eu tô lendo, né? E acredito que muitos cartomantes, vamos dizer assim, também acabam tendo esse receio de influenciar na sua leitura para quando a gente está buscando algo para si próprio. Mas muitas coisas batem. Às vezes eu falo assim, Rê, meu, aquilo que você falou para mim agora bateu com as cartas que eu tinha tirado lá no começo do ano para minha roda de previsões desse ano. E aí a gente vai brincando com isso e comparando, e aí a gente fez assim, putz, mas e agora, né? Quando procurar uma coisa, quando procurar outra? Mas antes da gente responder essa pergunta, que pode ser norteadora, né, para muitos de vocês, é, vamos entender um pouquinho com a Rê como é que surge a astrologia no meio desse processo, né? A humanidade buscando informações através do observar dos céus, Renata? Como é isso? Pois é, então a gente tem aí outro conhecimento milenar, né? Então, a astrologia ela não tem ali uma data de início bem estabelecida. O que a gente tem ali, né? Há mais de 6.000 anos, a gente já tem registros aí de que o homem olhava para o céu, olhava ali para as estrelas, para esse movimento celeste e buscava essas orientações, né? Então, desde lá, muito antigo, quando a gente tinha aqueles registros tanto das pinturas rupestres, né, das tábuas cuneiformes lá, existia, né, gravações dos ciclos da Lua, dos ciclos planetários, quando surgia determinada estrela no céu. Desde o Egito Antigo também, quando eles viam a estrela Sírius no céu, eles sabiam que era a época de enchentes do rio Nilo, e eles tomavam decisões a partir daí, né? Então, a astrologia ela vem aí com esse conhecimento milenar, é uma sabedoria antiga ali, é uma ciência? Não é uma ciência, né? Mas todos aqueles que tentaram provar que a astrologia não era uma ciência acabaram se encantando com esse conhecimento. Então vamos falar assim, o que é, né? É uma área do conhecimento. Assim como a gente estuda filosofia para entender a existência do homem, a gente estuda a astrologia para entender qual a nossa conexão com esses astros, com os movimentos celestes, né? Entender a nossa conexão com esse algo maior que a gente vive. É parte do ser humano fazer essa busca, né, por essa conexão, por algo maior, essa busca interna também. Por isso que a gente tem diversos conhecimentos. E nesse desenvolvimento da astrologia, tem uma frase do Jung que eu gosto bastante, que ele fala que a astrologia é a reunião de todos os conhecimentos psicológicos da humanidade, né? O próprio Jung estudava aí a astrologia e, e quando ele traz isso, é como se ele também visse nessa ferramenta, assim, a meu ver, né, a minha interpretação, estudando um pouco, um direcionador ali para essa vida. Então eu olho um simbolismo do que acontece no céu e eu entendo o que está acontecendo comigo aqui. Então é como se eu tivesse uma ferramenta também, assim como o tarô, para me falar: olha, isso está acontecendo com você. E da forma como eu gosto de ver, de conduzir o atendimento, para que isso está acontecendo com você? Não é para falar assim, ó céus, ó vida, meu período tá ruim, tá cheio de desafios. Todos nós passamos por isso, né? Mas quando a gente entende o para que isso está vindo, para que isso está acontecendo, o que eu preciso desenvolver com isso, eu entendo que a nossa vida fica mais leve. Então, esse já é um ponto aí, né, do por que buscar uma astróloga nesse sentido. É uma terapia? Não.
mas pode ser terapêutico. Assim como a Marcela pode falar, o tarô pode ser terapêutico também, porque tem uma linha, né, Marcela? Do tarô terapêutico, que você busca o tarô para quê? Para entender partes suas da sua essência. Ambas também ferramentas dessa jornada de autoconhecimento que uma hora ou outra a gente embarca na vida. Você tá muda, meu amor. Espera aí que a Marcela quer falar. Pronto. Eu vou emendar esse assunto, né? Essa história do pra quê, que eu acho muito interessante, que é assim, por exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer rituais, né? Seja dentro da minha religiosidade, seja no meu dia a dia para, enfim, para buscar melhorar coisas, melhorar nosso bem-estar, melhorar nossa proteção energética. E aí, nesse sentido, eu consulto muito mais aspectos astrológicos do que o tarô para poder entender e potencializar questões ritualísticas. Então, sei lá, se eu quero fazer um, um movimento para questões emocionais, é muito melhor eu fazer isso na segunda-feira, que é o dia relacionado à Lua, que é o astro conectado às emoções. Então, tem essa pegada de utilizar essas informações astrológicas para, através dessa potência do dia que está vinculado a um planeta, usar isso a meu favor. É como se eu estivesse colocando mais sal nessa salmoura, entendeu? Então, é potencializar. Por outro lado, existem, por exemplo, arcanos que vão ser usados magisticamente. Então, sei lá, vou brincar aqui, tá? Vamos supor que eu queira fazer uma reviravolta na minha vida, tá? Tá tudo muito bagunçado. Olha, eu dando dica de magia prática. Tá tudo muito bagunçado e eu tô querendo dar uma virada. É, Tem gente que usa arcanos do tarô dentro dos processos de magia. Então eu posso pegar, por exemplo, a roda da vida, que é impulsionada para virar, e usar a carta como elemento, como uma das ferramentas daquele ritual para trabalhar a magia, porque ela tem uma emissão de frequência, de forma, de pensamento, de, vamos dizer assim, uma crença coletiva sobre aquilo. Então, se eu entendo que a roda ela tá girando para trazer movimento, eu vou usar essa potência dela dentro de um processo magístico para poder fazer esse ritual, né? Vamos colocar em termos populares, essa simpatia, né? Então dá pra gente brincar muito com as coisas em conjunto e em separado, porque eu posso fazer isso no melhor dia astrologicamente falando, na melhor hora astrologicamente falando, né? Mas quando consultar um e quando consultar outro? Eu penso, Rê, que assim, quando eu quero entender detalhes da minha jornada, quando eu quero me aprofundar sobre a minha missão e aquilo que está relacionado com com a minha existência, eu retomo muito as minhas anotações sobre o meu mapa, né? Faz sentido para você, Rê, pensar dessa forma? Claro, totalmente, porque o que é um mapa natal, né? O que se gera ali, então, a partir dessa observação dos astros? Aquele instante do seu nascimento, tanto o dia quanto a hora, o local onde você nasceu, dali a gente observa o céu e tira uma foto, né, de como estava essa configuração ali dos planetas. E um mapa, ele é como se fosse essa foto, e dentro do seu mapa você vai ver cada planeta em algum signo. O signo vai falar de padrões de comportamento. Os planetas têm a própria natureza e tem os aspectos, as angulações que fazem entre eles, que fala, opa, esta pessoa nasceu neste contexto do céu. Então, por exemplo, quem nascer agora, domingo, vai nascer num dia de eclipse, porque a gente tem um eclipse solar chegando, é uma pessoa que ela vai vir com vou falar assim, certos desafios na vida, porque é um eclipse que ele vem com alguns desafios, mas com uma potência muito grande. E que talvez, dentro desses desafios, essa pessoa que nascer nesse contexto celeste ali, dependendo da hora para ver a localização da Lua, tá?
essa pessoa que nasce ali talvez vai ser uma pessoa que durante o seu caminho de vida, ela vai precisar rever algumas atitudes, seja da vida de agora, de vida passada, para quem acredita em vidas passadas, ou todo de todo esse inconsciente dela da infância ali, de todo o ambiente dela ali da infância, para conseguir acessar esse potencial que o eclipse traz. Então, ela já nascendo dentro de um contexto de eclipse, por exemplo, é uma pessoa que dentro da vida dela, ela vai passar por situações para desbloquear esse potencial do eclipse, se eu for resumir muito bem, sem deixar muito complexo, né? Usando as energias planetárias ali que estavam envolvidas nesse momento do céu. Porque como que a gente responde ao céu, né? E dando uma explicação assim. A gente tem ali os astros que se movimentam nas suas órbitas, no movimento de translação, de rotação, de nutação, né? E neste movimento deles, eles vão fazendo certas angulações. Quando eu percebo que existe uma angulação ali que é desafiadora, né? Uma angulação de 90 graus, por exemplo, aqui na nossa vida a gente responde a esse sinal dos astros, né? Então, como a gente responde? Aqui a gente também vive uma energia um pouco mais tensa. Por isso que eu me apoio lá para eu entender, opa, o que é preciso desenvolver aqui? Eu não acredito que as coisas que nos acontecem é boas ou ruins, né? Sempre com taxativas assim. Nosso mal aconteceu para mim, o bem aconteceu para mim. Simplesmente dentro daquele contexto você consegue desenvolver uma habilidade. Que se a energia fosse mais suave, você nunca ia desenvolver aquela habilidade, né? E para cada um é único, é particularizado, é diferente. Por isso que o horário do nascimento muda muito a expressão do mapa, tá? E a gente tem essa percepção de sincronicidade. Quando a gente guia a nossa vida através do movimento celeste, a gente percebe melhor as coisas sutis ao nosso redor acontecendo. E a gente percebe essa conexão ali com esse algo maior que faz parte dessa busca do ser humano também, né? Você quer comentar um Uhum. pouco sobre isso, Mar? Não, eu acho que faz muito, muito sentido, porque inclusive a Rê acabou de lançar um produto que ai, tô contando, meu Deus, era exclusivo pro grupo, mas eu vou contar. Que é assim, você precisa de uma orientação pontual sobre algo, a Renata vai consultar. Tipo, olha, no céu, isso vou usar um termo que não é muito comum, auspicioso, né? Mas é o tipo de coisa que às vezes eu lanço para Rê, eu tô precisando, exemplo, fechar um contrato nesse momento. É um momento auspicioso para eu assinar um contrato? Ou é um momento em que, assim, as coisas estão meio conturbadas, pode ter muita informação Uhum, oculta, e isso, o céu ajuda a gente, né? sim. Mas, por exemplo, se eu tiver em dúvida entre contrato com uma empresa ou contrato com a outra empresa, quem vai ser o meu melhor fornecedor? A astrologia não vai me dizer isso. A astrologia vai falar assim: é um bom momento para você assinar, mas com qual empresa? Tipo, você que lute, entendeu? E aí, não é, Renata? E aí, no você que lute, eu abro o tarô. Uhum. Aí eu pego o tarô e vou falar assim: mano, eu quero entender o que que eu posso esperar desta empresa, do contrato com essa empresa, e o que que eu posso esperar do contrato com tal empresa, para que eu tome uma decisão baseada nas informações que são tiradas dali, né? E assim, eu sempre tento trazer uma pergunta que seja realmente norteadora e não definidora, porque a responsabilidade das decisões não é do oráculo, é nossa. Então, não é uma pergunta assim, devo fechar? Não, eu tenho que perguntar o que que eu posso esperar, porque os dois contratos podem ser positivos. Um em maior, outro em menor intensidade, né? Mas eu acho que dessa forma fica um pouco mais claro para a gente entender quando procurar uma coisa, quando procurar outra, né? Vou dar outro exemplo. Ah, é uma questão relacionada à minha saúde. O que que eu posso esperar da minha saúde? A astrologia super pode dar uma resposta para gente dizendo assim: é um momento favorável para você cuidar do seu corpo, ou cuidado, porque você pode ter situações por Se for exemplo, fazer uma é, cirurgia, né? Então, assim, não é o melhor momento para operar agora, espera o dia ex- tal. exato. Mas assim,
Se fala lá pra você, olha, é importante você cuidar da sua saúde mental. Aí você fala, como? Como que eu vou cuidar da minha saúde mental? Porque a astrologia não vai te trazer também tão mastigadinho algumas coisas. É, não é receita de médico, né? Sim. Fazer terapia uma vez por semana por 45 minutos. Não é. Mas o tarô pode te ajudar a clarificar essas informações. Então, dentro daquilo que você tem de ferramenta disponível, qual é a melhor opção? Sei lá, é fazer uma psicoterapia, sei lá, uma metodologia X, ou a Y vai me trazer uma resposta melhor, né? Entre uma coisa e outra, é legal você levar essa pergunta para um oráculo que pode te trazer uma dimensão diferente de resposta, né? O tarô conta uma historinha, então a gente consegue ver melhor algumas informações, mas entender melhor contextos, situações, diante da astrologia, acho que fica muito mais claro. Então, não é incomum eu falar para um cliente, falar assim, olha, eu acho que você podia fazer o seu mapa. Uhum. Porque às vezes vem coisas tão intrínsecas, tão da personalidade, do porquê que isso só acontece comigo. Eu falo assim, cara, vai olhar o seu mapa. De repente isso tá lá, escancarado, né? Que nem a Marcela que fica assim, meu, por que que eu faço tantas coisas ao mesmo tempo? Por que que eu sempre tenho mais de um negócio rolando? Aí a Renata vira e fala assim, porque é assim, Marcela, você nunca vai ter um emprego só. Porque faz parte da Marcela ser uma pessoa que busca em lugares diferentes. Então não adianta eu ir contra a minha essência, né? Mas por outro lado, o que que eu posso aprender com um desafio que está sempre presente, né? Então tem coisas que um vai responder melhor, outras coisas o outro vai responder melhor, e outras um vai complementar o outro, né? Um vai potencializar os direcionamentos do outro. Então, eu acho que são formas extremamente complementares da gente consultar de fato, né? É muito diferente da radiestesia, que, por exemplo, o pêndulo vai me dizer sim ou não, e nem tudo eu gosto de perguntar para o pêndulo. Eu acho que são respostas muito secas e incompletas, né? Então, eu acho que, assim, cada oráculo, olhando para eles como oraculares, tá? E entendendo que isso é uma face de um objeto multifacetado, vamos dizer assim. Uhum. Como oráculos, eles são extremamente complementares. Ah, perfeito. E assim, nem a leitura astrológica exclui uma leitura de tarô, né? E nenhuma leitura de tarô exclui uma leitura astrológica. E como a Marcela falou, eu também enxergo nesse sentido. A astrologia ela vai te trazer o contexto, o cenário. Para entender padrão repetitivo, é uma boa ferramenta, né? Para entender assim, para que eu vivi tudo isso, ou para que eu estou vivendo isso, é uma excelente ferramenta, porque o mapa, ele vai te trazer os seus pontos de desenvolvimento. E complementando, né, Má, eu vejo o tarô atuando na pontualidade. Então, se você quer Uhum. aliás, especificidade, né? Como a Marcela falou, é isso. Nossa, quero comprar uma casa. Tá ótimo o período. Vale investir em imóvel. Achei duas casas. Eu quero a casa A ou a casa B. Bom, vai pro tarô. O tarô vai trazer essa especificidade, porque quando eu faço uma análise astrológica, eu não consigo falar assim, olhando o mapa somente e as previsões, tá? Tem outras técnicas oraculares na astrologia, mas não é o ponto aqui. Mas só olhando ali para essa análise das previsões, eu vou falar assim, mas é o Ricardinho ou é o Joãozinho que é melhor? Não sei, eu não vou saber isso, mas para você embasar a sua decisão, uma taróloga pode te guiar nesse sentido. Ela vai falar assim: olha, o contexto do Ricardinho é esse, o contexto do Joãozinho é aquele. Por que isso é possível, tá? Porque são ferramentas que atuam nesse campo de sincronicidades. O tarô, né, como uma arte ocultista, por exemplo, ele revela aquilo que está nesse inconsciente. Então, ele te traz informações que você não estava enxergando aqui, e aí você embasa melhor as suas decisões. E Uhum. aí a pergunta para a gente fechar aqui, a pergunta de ouro, Má. Dá para a gente reverter uma previsão no tarô? Eu não diria reverter. Eu diria que é assim, depende muito da sua pergunta,
né? É, e depende muito do seu posicionamento diante daquilo. Eu vou dar um exemplo. Eu não, uma pessoa ouviu de uma taróloga, logo que eu tinha casado, que o meu casamento ia durar 3 anos. A pessoa falou isso, entendeu? Ela decidiu falar isso pra alguém que me trouxe essa informação e eu era recém-casada. E aí eu pensei assim, gente, como que meu casamento vai durar 3 anos? Não faz sentido nenhum. De onde a pessoa tirou essa informação? Ela não me conhece, não era eu na leitura. Tipo, um rolê aleatório, né? E aí eu falei assim, não, eu acho que isso não faz sentido nenhum pra mim. E aí, hoje estamos 12 anos casados. Então, eu entendo que, assim, será que a pessoa capturou uma energia de talvez uma discussão que a gente teve naquela época e isso interferiu na leitura? Será que a pessoa estava lendo de fato a minha energia, já que não era eu que estava presente na leitura? Então, tem um monte de coisa envolvida ali, sabe? Mas eu acho que, acima de tudo, teve o meu propósito de manter a minha relação. De falar assim, não, não vai durar 3 anos. Não é você que vai decidir. Então, por isso que eu reforço, né? O oráculo, ele vai fazer uma leitura energética do que está em evidência. E aí cabe a você entender se aquilo ali é assim, poxa, vou dar um exemplo prático. O que que eu posso esperar dessa empresa se eu continuar nesse trabalho? Uhum. Ah, você pode esperar, sei lá, tipo, falta de reconhecimento, não ser promovido, estagnação, uma série de elementos que estão ali que cabe a você querer ficar naquela posição ou não. Porque pode ser que você fale assim, sei lá, surge uma oportunidade dentro daquela empresa e você nunca tinha pensado em fazer aquele processo seletivo interno. E aí você fala assim, poxa, eu não quero passar por essa estagnação. Eu vou tentar. E aí você sai daquele movimento de estagnação. Então você sim é capaz de mudar um fluxo energético. Mas, por outro lado, se você só aceitar aquilo e não fazer nada, você vai continuar estagnado. Como você pode tomar uma outra decisão, que é falar assim, bom, aqui, de fato, eu não vou ter nenhuma oportunidade, vou buscar outro emprego e começar a fazer esse movimento de uma outra forma, né? Então, acho que assim, tem coisas que na vida são irreversíveis, como, por exemplo, a morte, né? Que é o tipo de pergunta que dificilmente alguém vai fazer num tarô, né? E que muitas vezes essa resposta ela já está tão evidente que o tarô é a cerejinha do bolo, né? Às vezes é, sei lá, um familiar que está realmente muito adoecido, que está realmente para evoluir para um processo de morte e que pode aparecer, seja numa pergunta, seja numa jogada, não vou dizer aleatória, porque a gente não fala sobre isso aleatoriamente, né? Mas numa pergunta direcionada e aí pode aparecer. Então, esse é o tipo de resposta que dificilmente a gente conseguiria alterar esta previsão. Mas, de forma geral, eu acho que é super, super. Eu não vou dizer que é fácil, que não é, mas assim, é super plausível de acontecer uma reversão. Porque o tarô, ele vem te dizer o que está rolando. Cabe a você manter o que está rolando ou não manter o que está rolando, né? Assim como eu entendo que a astrologia fala assim, cara, o seu perfil é esse. Tem coisa que a gente não consegue mudar. Às vezes eu tento ficar fazendo uma coisa só, tento me concentrar no trabalho só, né? E vai lá e puf, aparece mais uma coisa para fazer. Aí eu falo, tá bom, já entendi que isso faz parte de mim, que é inerente. Mas tem coisa que a Renata fala assim, Marcelo, tá rolando tal situação. E aí eu falo, meu, não quero isso. Não, eu vou aproveitar esse momento de mudança para reverter, para mudar um quadro energético, para fazer uma limpeza energética, sei lá. Então, eu acho que depende a resposta. É, Depende de você. e isso é importante porque assim, por que que a gente faz previsões, né, também, tanto no tarô quanto na astrologia? Porque sabendo as possibilidades, né, porque são possibilidades, a gente pode minimizar os riscos. Se eu vejo que lá na frente eu vou ter um período
meio de sofrimento emocional, né? Vamos falar assim, emocionalmente vai estar pesado para mim. Gente, eu posso começar a buscar um suporte agora, por exemplo, terapêutico. Quando esse período na previsão astrológica chegar, eu vou estar tão fortalecida que ele passa por mim ali e eu falo, nossa, era só isso. Várias vezes isso já aconteceu comigo também, que eu tô ali olhando para minhas previsões e falo assim, nossa, aqui vai ser pancada. E na hora que Minimizar chega, dano, né? e na hora que chega, assim, que eu também, eu falo que eu não tô imune ao céu do dia, tá, gente? E na hora que chega eu falo, nossa, era só isso? Então, o para que aquilo aconteceu? E às vezes é para mim, para eu, né? Não olhar a vida de forma tão dura também. Porque de tudo ali eu consigo tirar um aprendizado, né? E na previsão astrológica, né, a gente reverte a situação. Quando eu olho um contexto astrológico, eu vejo assim, olha, no coletivo isso aqui está acontecendo. É como se eu falasse, está chovendo. Então, a forma que você vai encarar a chuva é muito de você, por isso que depende. Vou comprar um guarda-chuva, eu não quero me molhar. Vou comprar uma capa de chuva. Ah, não, eu vou arriscar, vou sair assim mesmo. E aí eu chego lá todo molhado e eu lido com isso. E cada um escolhe com o que quer lidar, com o que é capaz de lidar no momento também, tá? Então, acho que a gente fecha bem assim, falando, né, Má, de para que utilizar um e o outro. Eu vejo a astrologia, entenda todo o contexto, entenda a sua personalidade, entenda o que te nutre, entenda a sua motivação. O tarô, venha na especificidade. É para fazer escolhas e você tá bem em cima do muro em alguma escolha, o tarô ele pode te facilitar esse caminho ali, porque ele mostrando o que está por trás daquela escolha, você é capaz de decidir conforme seus valores, seus princípios e tudo mais, certo? E também, claro, o tarô ele também serve a um caminho de autoconhecimento. Se você está passando, eu falo, ninguém busca a gente quando está nas mil maravilhas. Quando a gente está nas mil maravilhas, a gente aproveita, né? Mas quando tem algum calinho ali apertando, o tarô ele pode te ajudar também, tipo, nossa, esse problema que tá, o que, tipo assim, qual é o aprendizado que eu posso tirar disso? Obviamente, o tarô também dá conselhos. Então, as duas ferramentas. Se eu quero só resolver algo muito pontual ali e pronto, qualquer uma das duas ferramentas pode te ajudar, mas o tarot talvez ele vai mais, ele vai no ponto assim, fala com esse fulano e fala com aquela fulana. A astrologia vai falar para você assim, este período aqui você está precisando aprender a pôr limite nas pessoas. Então, a gente vai ter essas duas nuances por aí. Perfeito. Bom, depois dessa, eu vou abrir umas cartinhas por aqui. Renata vai dar umas consultadas no céu por aí. A gente vai trocar umas coisas aqui no, nos bastidores. E agradecemos mais uma vez por vocês estarem ouvindo a gente. Se ainda ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente está sempre acessando, checando. Chama a gente no telefone, porque vocês, a maioria das pessoas que nos escutam, tem os nossos contatos. Nos procurem no Instagram, no WhatsApp. A gente está sempre à disposição. Sim, E esperamos que vocês tenham bons ventos por aí, né? sim, que esse eclipse possa impulsionar todo mundo para aquilo que você sempre quis fazer, mas ainda não tinha coragem. Axé! Beijos! Beijinhos!